Olá, amados amigos e irmãos do Facebook, do YouTube. Nós estamos aqui em mais um dia de meditação da Palavra do Senhor para o nosso canal, para todos aqueles que acompanham as mensagens, as reflexões, as meditações a partir da Bíblia Sagrada, das Escrituras Sagradas, que é a Palavra do Senhor. E nesse dia em especial, a gente está fazendo de uma forma diferente. Estou aqui com meu esposo, com o diácono Edmir, que para mim é referência, né, diante das Escrituras Sagradas, diante do estudo da Palavra de Deus, e a gente hoje vai trazer uma reflexão, né, uma meditação a partir de um texto muito conhecido da Bíblia, e eu espero que todos possam acompanhar, possam abrir a sua Bíblia junto conosco, não espere apenas assistir a mais um vídeo, mas pegue sua Bíblia, vamos ler, vamos meditar juntos, vamos fazer rascunho, vamos colocar ali aquilo que a gente aprendeu hoje para a honra e glória do nosso Senhor Jesus. Bem, eu queria saudar a todos que estão nos assistindo com a gloriosa paz do nosso Senhor Jesus. Vamos meditar no texto hoje, que está lá na primeira carta aos Coríntios, o finalzinho do capítulo 12, do verso 31 e todo o capítulo 13. É um texto que é conhecido da igreja. É um texto que é bastante conhecido também no meio secular, né? A gente fala no mundo, né? Mas é no meio secular. É um texto que é muito trazido quanto à questão de amor, né? Nas celebrações de matrimônio. É lido esse texto como uma correlação entre o amor, né? E aí, assim como, por exemplo, na voz de Cid Moreira, é tido como um dos textos mais lindos da Bíblia, né? Por se tratar de amor. Mas também um texto deturpado, um texto que, ao meu ver, é um texto que é mal abordado, mal analisado, é feito uma hermenêutica errada no texto, e a gente hoje vai meditar sobre ele e a gente vai tentar trazer um pouco de luz, né? Hoje a gente está aqui, eu estou com a minha esposa, ela me convidou depois de muita relutância, mas a gente está junto, né? Amém. Vamos ler o texto? Aí eu vou trabalhar um pouco metade do texto e a Emília também vai poder tratar. Que você possa estar com sua Bíblia acompanhada. Na parte B lá do verso 31 do capítulo 12, que é um pouquinho acima, né, do capítulo 3, vai dizer o seguinte: passo agora a mostrar-lhes um caminho ainda mais excelente. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa ou como o prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba de todos os mistérios e de todo o conhecimento e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo e entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me valerá. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Lê do verso 8 para frente. Versículo 8. O amor nunca falha, mas, havendo profecias, serão aniquiladas, havendo línguas, cessarão, havendo ciência, desaparecerá. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos por espelho, em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estas três, mas o maior destes é o amor. Antes da gente analisar, né, e aí eu digo que por isso que a gente entende que há uma hermenêutica errada, há uma interpretação errada desse texto de 1 Coríntios 13, quando se trata à luz de amor e relacionamento, né, principalmente nas celebrações matrimoniais, na questão de cônjuge, né, nos casamentos em si,
Ele traz esse trecho porque é uma alusão bonita ao amor. Mas aí o texto ele está falando de uma coisa diferente. Ele não está falando do amor de marido e mulher. Ele está falando do amor e do comportamento cristão. A gente tem que, quando a gente lê um texto bíblico, a gente tem que ver o que está dentro do contexto. E aí a gente vai vendo Paulo a partir do capítulo 10 trabalhando sobre a ceia, né? E aí entrando no capítulo 11. No capítulo 12, Paulo traz luz aos dons espirituais e à diversidade da igreja, sobre a unidade, sobre o trabalhar na igreja, né? Sobre as diferentes atribuições, né, de atividades e faz uma alusão à parte do corpo. No capítulo 13, ele traz a questão de alusão do amor, em detrimento dos dons e também como uma questão de comportamento. E no capítulo 14, ele volta para dons de novo. Então eu não posso considerar que esse texto ali está dando um parênteses, né? E aí é um bloco isolado que vai tratar de amor, e aí a carta depois vai seguir voltando à questão de dons, de unidade, daquilo que Paulo está tratando como temática. Por isso que a gente diz, né? Esse texto está tratando à luz do comportamento e da vida cristã, à luz do comportamento dos dons espirituais, daquilo que era a problemática na igreja de Corinto. Amém? Se a gente for analisar, há um bloco de do verso 1 ao verso 13, que vai falar o seguinte: ainda que eu fale línguas, as línguas dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, serei como o sino que ressoa, ou como o prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia, e saiba todos os mistérios e todo conhecimento, e que tenha uma fé capaz de mover montanhas, se eu não tiver amor, eu nada serei. Paulo está discutindo sobre os dons espirituais, né, como eu falei no capítulo 12. E aqui ele traz o contexto de 4 dons espirituais. Ele está trazendo o contexto de línguas, né, e ele vai falar a língua dos homens ou dos anjos. Aí a gente entende que é o dom de língua, o dom de profecia, o dom de conhecimento e a fé. E aí Paulo está trazendo mais uma vez, né, que se a gente tivesse os dons espirituais, e a igreja de Corinto vivenciava isso, era uma problemática, ela era em volta do Espírito Santo, ela tinha dons espirituais, ela exercia atividade dentro da igreja, profetizar, conhecimento, um homem, uma pessoa de grande fé, mas havia uma escassez de amor. E amor é um ato que ele como eu digo, que é um verbo, que ele é transmitido em ações. Eu não posso falar, por exemplo, eu amo o próximo, se eu não tiver um comportamento que condiz que eu amo o próximo, se não me impulsionar a executar alguma coisa. E a igreja de 1 Coríntios, a igreja de Coríntios, na verdade, né, ela vivenciava a profecia, ela vivenciava o dom de língua, ela vivenciava o dom de conhecimento, havia pessoas de fé, mas tudo isso havia uma falta de amor. E aí você me pergunta, é possível, Edmir, viver na igreja, no sistema religioso, no sistema institucional de uma igreja e não ter amor? É possível, a igreja de Corinto nos revela isso, né? A vontade de Cristo é que sejamos parecidos com Ele, que tenhamos amor, que sejamos amor. Assim como Cristo, Ele amou o mundo, Ele se sacrificou por amor a todos, né? Mas é possível sim viver num contexto de igreja e não sentir amor, porque amor vem do conhecimento com Cristo. Quanto mais próximo de Cristo, mais identificação com Cristo eu tenho e mais o sentimento de amor aflora em mim. Né? Se eu não viver com Cristo, aí eu posso viver como um sistema religioso. Né? Eu posso viver aquilo que os homens veem na frente, aquilo que o homem vê esteticamente, e não o que o homem vê internamente. E ele faz uma alusão, uma comparação muito bacana, né? Como se, por exemplo, o dom de língua. O dom é uma manifestação, principalmente muito mais ali forte hoje na igreja pentecostal e neopentecostal, o dom de língua, que a gente não é sensacionista, a gente acredita nos dons, a gente acredita que os dons são contemporâneos, mas ele trata como o dom de língua como um dom, como um sino que retine, e um sino que ressoa, e um prato que retine, né? Um sino que ressoa é um sino que o som dele é oco, ele bate e ele não vai fazer o som natural de um sino. Um prato que ressoa, você bate num prato de ferro, né, e ele vai ressoar, ele não vai ter um som bacana. E é como se fizesse zoada e não fizesse aquilo que o objetivo principal dele.
o sino que ressoa, ele vai fazer uma zoada. O dom de língua sem amor. O dom de língua sem amor, ou os dons sem amor. E aí, quando trata do dom de língua, o indivíduo, a pessoa que tem o dom de língua, mas se ele não tiver amor dentro dos seus atos, ele vai ser uma lata vazia. É o que a gente traz no contexto do século XXI, né? Uma lata vazia, que faz muita zoada, mas tem pouca manifestação de amor. E aí, essa é uma comparação bem interessante. E Paulo ainda está trazendo sobre a questão dos comportamentos no verso 3 principalmente, sobre o dom de amor, o dom de caridade, de doar as coisas ao próximo. Eu posso fazer uma manifestação agora, por exemplo, nesse período de coronavírus, nesse período de pandemia, há muitas pessoas que estão doando alimento. E muitos deles estão doando por amor. Alguns deles estão doando alimento por beneficiamento próprio. Houve uma polêmica num cantor, eu acho que não sei se era Léo Santana, que ele disse que a cada 10 mil pessoas na sua live, ele daria 10 cestas básicas. E isso aí polemizou, né? Existem pessoas que fazem a manifestação do doar, mas não com o amor. Porque se fosse com o amor, ele fazia o que estava ali em Atos 2, onde a igreja primitiva, quem tinha mais posse, vendia suas propriedades para poder sustentar quem não tinha. Hoje nós vemos que pessoas que têm muitas posses, sustentam suas posses, e elas não se desfazem dela, não se desapegam desse mundo materialista para poder dar ao próximo. E aí é possível sim, eu doar um alimento para manifestação social, para uma questão de atividade social, e não como uma questão puramente íntima do meu coração de poder doar alimento. Eu posso me sacrificar pelo próximo, assim como os irmãos se sacrificavam, né? Como ele vai dizer, ainda que o meu corpo seja queimado, e aí a gente faz uma alusão ali aos mártires da igreja primitiva, que pessoas, alguns deles iam ser foram queimados como tocha na perseguição de Nero, né? E alguns entregavam-se voluntariamente por Cristo, outros por temor, mas ainda que a gente possa servir de mártir, de fazer uma ação extrema, de dar o nosso corpo para ser destruído pelo próximo, se a manifestação, se o íntimo do meu coração não for amor, eu não terei nada. Eu queria trabalhar também aqui do verso 4 ao verso 7, e aí após ele fica à vontade para poder se expressar todo o restante do capítulo. Ele vai falar que o amor é paciente. O amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor, não se alegra com a injustiça, não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo espera, tudo suporta. Paulo está trazendo aqui sobre o que o amor é e também aquilo que o amor não é, porque ele está tratando nessa abordagem o que o amor é e o que também não é. Porque, querendo ou não, algumas pessoas no meio secular ela têm uma concepção errada de amor. Tem pessoas que dizem que ama, mas o seu ciúme explode, né? Há um ciúme doentio quanto ao seu companheiro. Tem pessoas que dizem que ama a sua companheira, mas inveja a companheira do próximo, cobiça a mulher do próximo. Tem pessoas que dizem que ama, mas maltrata, né? Há relatos de pessoas que dizem que ama, que a manifestação de amor dentro dele, aquilo que ele entende por amor é tão grande que ele mata a companheira, né? O feminicídio é uma coisa que a gente vem combatendo, a igreja vem combatendo e os meios sociais também vem combatendo sobre o assassinato de mulheres. A maioria dos feminicídios é feito pela questão de como se fosse uma deturpação do amor. Vou matar minha companheira porque eu não consigo viver mais sem ela. Vou matar minha companheira porque eu amo tanto que eu perdi, ela me deixou e eu não consigo viver sem ela. Tiro a minha própria vida e mato ela. Quer dizer, mato ela e tiro a própria vida, né? É um conceito errado, mundano. E na igreja de Coríntios não era diferente. Paulo está tratando o que o amor é e o que o amor não é dentro da perspectiva de Coríntios, né? Que o amor é paciente ou é bondoso. O amor é paciente e o amor é bondoso. O amor, ele não sente inveja. Lá no capítulo 8, verso 1, Paulo está falando sobre os sacrifícios e vai dizer que o conhecimento traz orgulho, mas o amor edifica, né? Que o conhecimento pode trazer soberba e orgulho dentro de um coração. E tem pessoas que são movidas por pura inveja do conhecimento do próximo, né? Mas o amor, ele não se vangloria, o amor, ele não maltrata,
No capítulo 11, por exemplo, se a gente for fazer uma análise, uma abordagem do capítulo 11, a gente vai ver Paulo tratando da temática da ceia. E os primeiros 2 versos ele vai fazer uma problemática, que aqueles que tinham mais alimento estavam trazendo a comida para o ambiente ali da adoração. No momento de ceiar, eles comiam muito, se embriagavam muito e não esperavam aqueles que tinham menos condição financeira. Quem tinha mais posse, mais condição, comia, bebia, se fartava, e a relatos que diz que até vomitavam para poder comer de novo, mas não esperava aqueles que não tinham alimento. E aí hoje a gente faz um paralelo também do meio secular de hoje. O sistema social em que vivemos, né, a porcentagem de 1 a 2, 3% do mundo detém bilhões e trilhões de reais, milhões. Dizem que a cada 2 dias surge um bilionário, né, no mundo. E aí você vê uma outra sociedade, uma demanda muito maior de que não tem alimento. Enquanto que, por exemplo, se você fazer ali da linha do Equador, os países para cima ali da faixa norte, Europa e Estados Unidos, são os países que mais detêm poder aquisitivo, enquanto os países abaixo da linha do Equador é onde se tem menos poder aquisitivo. Então, dentro do contexto social que a gente vive, alguns têm mais e outros têm menos. Mas se aqueles que tivessem mais pudessem doar o seu alimento ao próximo em manifestação de amor, o mundo seria melhor. Lá em Tessalonicenses vai dizer que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Paulo está falando, o amor não se alegra com injustiça. Lá no capítulo 11, no capítulo 5, havia um caso dentro da igreja de Coríntios em que um enteado estava tendo relação sexual com sua madrasta, e a igreja vai deixar bem claro que a igreja estava se alegrando com isso. E Paulo está trazendo aqui, trouxe lá em capítulo 5 e traz aqui, que a gente deve se alegrar com a justiça e não com a injustiça. Dentro do contexto de Coríntio havia coisas erradas e Paulo estava tratando dessas coisas erradas. E aí Paulo traz a alusão, né? Que é necessário amar. A manifestação de amor, ela corrige toda a nossa falha. A manifestação de amor genuína, o amor verdadeiro, o amor cristocêntrico, o amor de Deus, ele corrige as falhas. Amém? Eu queria que Mary desse continuidade nesse capítulo. A partir do versículo 8, diz assim: o amor nunca perece, mas havendo profecias, são aniquiladas, havendo línguas, cessarão, havendo ciência, desaparecerá. O amor nunca perece, e nós cremos nisso a partir da disposição e entrega de Jesus Cristo naquela cruz, por amor de cada um de nós, né? Por nos resgatar, por resgate de muitos. E nós cremos nisso. Nós que temos a Bíblia como instrução, como instrumento de fé e como guia para as nossas vidas, nós sabemos que quem age por amor, que se dispõe a amar como Cristo amou a cada um de nós e se entregou a si mesmo por este amor, né, por esta razão, nós sabemos que não é em vão. Porque não foi em vão a morte de Jesus Cristo se a gente crê que a gente é salvo por meio da fé nele. Então, não é em vão agir por amor. O amor genuíno, o amor qual foi aqui falado, né, o qual foi aqui instruído, ensinado neste dia. E em seguida ele fala de 3 dons, que é o dom de língua, de profecia e de conhecimento, que é a ciência. E esses 3 dons, eles fazem parte dos 12 dons, né, o qual é relatado no capítulo 12, como ele me falou, que edifica a igreja. Não é que vem edificando a igreja durante todo esse tempo, né? Até que Jesus volte, os dons eles servem para a edificação do corpo de Cristo, que é a igreja. Mas aí é em parte. Por quê? Porque os dons eles funcionam parcialmente, não é? Não em sua totalidade, porque aquele que é perfeito virá. E aqui fala de Jesus Cristo. Quando os dons falam em parte aqui, no versículo 9, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos, não é? Em parte aqui significa por hora, por enquanto. Por enquanto se faz necessário profetizar, ler as profecias, profetizar na vida de alguém, usar, né, lançar palavras proféticas em benefício do próximo, porque não serve para a edificação da igreja.
e como também o dom da ciência, né, que é do conhecimento. Se faz necessário conhecer, se aprofundar na palavra do Senhor, buscar conhecimento da parte do Senhor, dividir, compartilhar com os irmãos esse conhecimento, esse dom. Por quê? Porque se faz necessário, por enquanto, em parte, porque estamos aqui. Então, por hoje, por enquanto, se faz necessário. Mas aí o versículo 10 diz: mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Ou seja, quando vier aquele que é perfeito, o completo, né? Aquele que não tem partes, ele é completo, ele é perfeito, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Todos esses dons, tudo aquilo que é realizado e praticado por parte, por enquanto, será aniquilado. Não será mais necessário. E aí Paulo, ele usa de um exemplo, né? Ele fala aqui no versículo 11: quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discernia como menino, mas logo que cheguei a ser um homem, acabei com as coisas de menino. Ou seja, ele faz aqui um paralelo, aquilo que é em parte será aniquilado. Um aniquila o outro. A fase adulta aniquila a fase criança. Então, aquilo que é em parte, quando Cristo voltar, né, quando Cristo raiar nas nuvens, o perfeito, aquilo que é em parte será aniquilado, não será mais necessário. É quando a gente está na fase adulta. Ele faz a comparação aqui de fases, né? A fase de criança requer um cuidado, requer um ensinamento, requer, né? Existem várias fases, né? De bebê, criança, menino. Mas aí quando a gente se torna adulto, todas essas fases, elas devem ser aniquiladas. Ninguém é um adulto e se comporta como uma criança, como um menino. Não é isso que Paulo está querendo clarear, né? Desenhar para nós. Mas aí vem o versículo 12 e diz: porque agora vemos por um espelho, como um enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Cristo, ele nos conhece, Deus, ele nos conhece, até aquilo que a gente não sabe que a gente é capaz de fazer, até aquilo que a gente não sabe que a gente é. Por exemplo, ele sabe quantos fios de cabelo tem na cabeça de cada um de nós. E olha que é muito difícil contar os cabelinhos de bola de Mi. Mas ele cabelo sabe. Branco é fácil, os brancos. Ele sabe, ele nos conhece por dentro e por fora. Então, um dia o conheceremos como somos conhecidos por ele, né? Em sua totalidade. A gente não sabe quando, a gente não sabe porque Deus, ele é muito mais profundo do que a gente possa imaginar. E aí ele diz que, o versículo 12 diz que hoje vemos como por um espelho, né? E logo cedo eu questionava isso, perguntava isso, e Edmir me falava a respeito de que antigamente, não é? Existia um espelho lá na igreja de Coríntios, creio eu, naquele tempo, um espelho de bronze. Era um espelho de bronze nas pessoas que viviam naquela época, né? Porque a criação de um espelho que a gente entende por hoje é um espelho de poucos séculos atrás, né? Um espelho de vidro com uma película metálica, sei lá, atrás, uma película prateada. O espelho daquela época era um espelho polido, era um material possivelmente de bronze. Embaçado. Bem polido, mas a gente não via a face perfeitamente. A gente não via o que a arqueologia nos mostra, né? O reflexo total, real. A gente via algo embaçado, algo não completo. Então é como hoje a gente vê a pessoa de Deus, a pessoa de Cristo, não é? O Espírito Santo de Deus, o nosso relacionamento com Ele. Hoje, a explicação de Paulo é como se fosse por esse espelho. A gente não vê Ele por completo, né? não é? Na sua totalidade, na sua grandeza, no seu conhecimento. Cristo está com o corpo glorificado e a gente ainda permanece com o corpo corruptível. Então a nossa linha de entendimento, ela ainda é corrupta. E ele diz, é como um enigma. A gente não tem totalidade. A gente não tem. No conhecimento de Cristo. Então, mas um dia veremos face a face. Aí hoje eu conheço em parte. Por quê? Porque a gente vive aqui e por meio do conhecimento da sua palavra, do relacionamento, da comunhão com os irmãos e da congregação, a gente conhece em parte. Mas um dia, como diz aqui a palavra do Senhor, o conheceremos como somos conhecidos, né? Então, voltando para o texto, no capítulo 13, no versículo 13,
que diz assim: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estas três, mas o maior destes é o amor. Essas três virtudes são permanentes na vida do cristão. Elas devem permanecer na vida do cristão. São três virtudes permanentes. A fé, porque a fé é o fundamento, né? Como diz lá em Hebreus 11, a fé é o fundamento da vida cristã, do cristianismo. A esperança é o que nos movimenta. A esperança em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, como o texto anteriormente fala, né? Que virá o que é perfeito. Então, Vem pra cá. Ele foi botar a blusa do Kadosh também para vir para cá. Então, a esperança é o que movimenta a nossa fé hoje. Por quê? A esperança de que o perfeito virá e não tardará. Mas maior que a fé, maior que a esperança, ainda que sejam virtudes permanentes, é o amor. Porque as duas primeiras, ela precisa que o amor esteja nela. Não é como foi falado aqui, o amor é o maior dessas virtudes, porque precisa estar em todas as coisas. E o amor permanece para sempre. Essas virtudes, não. Porque quando o perfeito virá, a esperança, quando Cristo voltar, a fé é o que vai nos fazer esperar por Ele. Mas quando Ele voltar, a fé e a esperança cessará. O amor não, o amor permanece para sempre. E o amor, ele permanece para sempre, porque o amor, a gente tem que entender que é um atributo de Deus. Deus é infinito, né? Deus, dentro dos seus atributos que Ele nos comunicou, Deus, Ele nos cedeu o atributo do amor. Mas Deus, Ele é eterno, o amor é eterno porque Deus é amor. Porque Deus é todo constante nas suas palavras, na Escritura Sagrada. Ele nos faz lembrar do amor, Ele pede que amemos uns aos outros. Ele vai dizer lá na Epístola de João que se a gente não amar um ao outro, se a gente disser que ama a Deus, mas não ama o próximo, a gente está mentindo. Ele vem falar na sua carta, todo o Evangelho de João, sobre Deus é amor, sobre sacrifício, sobre aquilo que Cristo é a manifestação de amor, sobre como nós devemos amar ao próximo. Então, assim, né, que ele diz, de novo mandamento vos dou, que não ameis aos outros, que vos ameis aos outros como eu vos amei, né? Então, o tempo todo, Cristo, ele é amor. Então, o amor, ele é um dessas qualidades que a gente, desse sentimento que a gente, ele é eterno pela manifestação do Deus Todo-Poderoso. Então, diante de toda situação, diante de todo o agir cristão, seja você uma pessoa bastante envolvida dentro da casa do Senhor, seja uma pessoa que não se entregou ainda ao Senhor, não entregou a sua vida a Cristo, entenda, Deus é amor. E aquilo que Ele tem de entendimento de amor é perfeito, é melhor do que aquilo que a gente entende por amor. O que a gente entende por amor existe de um romance, né, nas televisões, nas músicas, na arte em si, mas que ainda é imperfeito, porque aquilo que Deus pede, aquilo que Deus declara como amor, é muito maior, né? É muito maior do que o que a gente pode compreender. E aquilo que está revelado aqui em 1 Coríntios 13 é que diante de todas as nossas ações dentro da casa do Senhor, ou diante de todo comportamento nosso, que o amor prevaleça, né? E aí o verso 14, o verso 1 do capítulo 14, ele volta dizendo assim, sigam o caminho do amor, busquem com dedicação os dons espirituais. E aí ele volta, por isso que a gente, né, traz o conhecimento, né, o entendimento daquilo que está sendo falado no capítulo 13, é de que ele está tratando dos dons espirituais, né? E aí sigam em amor, e aí busquem em amor os dons espirituais, busquem em amor o agir na casa do Senhor, o agir na obra de Deus, mas também buscam amor no comportamento com o seu próximo, buscam amor sacrificando as suas posses, sacrificando o seu tempo, sacrificando, né, o seu entendimento para se doar ao próximo. Até porque palavras não têm vida. Então viva o que você fala. Amém? Amém? Graças e paz a todo mundo. Deus abençoe a vida de vocês, viu? Amém.